Eu vou saudar aqui, do outro lado da tela, a presença, mais uma vez conosco, no Faixa Livre, do advogado André Maimone. Doutor André Maimone, bom dia. Oi, Anderson, bom dia. Bom dia a todos e todas. Como é que vamos, Anderson? Tudo bem? Tudo indo, né, doutor Maimone? Não dá para dizer que está tudo bem diante do que a gente viu ontem na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, doutor André Maimone é o advogado do deputado Glauber Braga, nesse processo de perseguição que ele sofre lá na Câmara dos Deputados. A gente acompanhou, doutor, muito de perto ontem aqui, a gente transmitiu ao vivo, às quase 8 horas de discussões que a gente teve lá na CCJ, na Câmara, no dia de ontem. A gente transmitiu aqui no Faixa Livre, CCJ que rejeitou por 44 votos a 22 o recurso de vocês da defesa do deputado Glauber Braga, que apontava inconstitucionalidades no processo que veio do Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato do parlamentar. O relatório do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, lido na última semana, inclusive, foi aprovado após cerca de 7 horas de discussões, alguns discursos acalorados, algumas falas que evidenciaram o processo de perseguição ao deputado do PSOL na Câmara, enfim. Com esse resultado, o processo segue agora para análise no plenário da Casa, a ser pautado pelo presidente da Câmara, o Hugo Mota, algo que só deve acontecer após o recesso parlamentar. Pelo menos esse foi o acordo construído para encerrar a greve de fome que o Glauber fez recentemente. Doutor Maimone, além de parabenizá-lo pela peça muito bem produzida pela defesa feita da melhor maneira possível do parlamentar do PSOL, doutor, eu gostaria de uma avaliação sua para o que foi decidido ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Vocês da defesa já imaginavam essa recusa das inconstitucionalidades levantadas por vocês, por ser, obviamente, a Câmara dos Deputados lá, por mais que seja a CCJ, um tribunal eminentemente político? Como é que o senhor avalia a fundamentação jurídica da decisão da CCJ ao rejeitar o recurso de vocês? Fala um pouquinho sobre essa leitura que foi feita do resultado da análise do recurso da defesa, de vocês, da defesa do deputado Glauber, ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Doutor, por favor. Bem, ontem de fato foi um dia muito duro, não só pela extensão das coisas, né? A gente tem que ouvir alguns discursos assim de ódio, né? Você vê uma oposição com discursos muito superficiais, né? Sem política, sem conteúdo político definido, mas é só uma inimizade mesmo, um ódio para tentar lacrar e tal. Então, tivemos participações lá bastante lamentáveis sobre o aspecto da juridicidade, né, e do ambiente mesmo de discussão jurídica. Então, quem levou matéria jurídica, Anderson, quem levou matéria constitucional foi Glauber, foi a defesa do Glauber, e foram os deputados que não concordam com a cassação de Glauber, porque tem ficado cada dia mais evidente, e aproveitando o que você falou, a gente tem anotado isso desde o início do processo, mas a cada dia vai ficando mais evidente um processo de perseguição, né, de lawfare contra Glauber e o que ele representa, né, as suas ideias e tudo mais, porque você veja, a maioria dos discursos do pessoal que é a favor da cassação de Glauber querem julgá-lo pelo que ele representa, pelo conjunto da obra, não pelo que ele fez. Porque, de fato, nós levamos, Anderson, mais de 40 aspectos de inconstitucionalidade no parecer do Conselho de Ética, e ontem levantamos ainda outros aspectos da inconstitucionalidade, de inconstitucionalidade no próprio parecer da CCJ, e o principal deles com relação ao CCJ, no relatório do deputado Manente, é a recusa, a negativa de exercer a competência da CCJ. A CCJ ontem se negou a fazer um controle de constitucionalidade. Porque, pelo nosso sistema, Anderson, não é só o Supremo ou os tribunais que fazem controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é feito também
pela Câmara, pelo Senado, pelas Assembleias Legislativas, câmaras de vereadores, quer dizer, toda essa gama de legisladores brasileiros tem a capacidade de controlar a legalidade, a constitucionalidade das coisas. E ontem nós tivemos um, um não julgamento, digamos assim. Então, alguns deputados, inclusive, anotaram essa ausência. E como é que a CCJ se omite dessa forma, não enfrentando, Anderson, nenhuma das inconstitucionalidades, das dezenas de inconstitucionalidades que nós levantamos? Olha, nós levantamos questões de rompimento de princípios do direito interno, do direito internacional, nós levamos questões da desproporcionalidade da pena, que diz respeito à razoabilidade, proporcionalidade. Nós falamos da isonomia, nós falamos do devido processo legal, nós falamos do direito de igualdade, do direito de defesa, nós falamos do direito de fundamentação, porque existe uma cláusula constitucional e internacional, né, é um valor humano de que todo mundo, todos nós, quando nós temos uma decisão contra a gente, ela tem que ser motivada. E nós, e com fundamentos, com razões para por que é que você está sendo condenado, ou por que é que não está se aplicando determinada norma e está se aplicando outra. E nós não vimos isso nem no parecer do Conselho de Ética, nem no parecer da CCJ. Então, assim, como eu estava dizendo, para concluir, está ficando cada vez mais evidente essa perspectiva montada para que o processo do Glauber esteja no plenário. E aí há razões talvez escusas, não reveladas, de por que é que querem que Glauber esteja... Por que é que essas questões todas, Anderson, já não foram resolvidas no Conselho de Ética, já não foram resolvidas na CCJ? Por que querem Glauber exposto no plenário da Câmara dos Deputados? Então, essa é uma questão política, né? Mas, assim, juridicamente, nós ainda estamos bastante atentos e prontos para fazer a melhor luta jurídica que é possível nesse momento, né? É isso. A gente que acompanha esse processo político, doutor Maimonides, sabe muito bem o que está em curso, né? Os interesses estão colocados aí nessa cassação do deputado Glauber Braga. A gente sabe muito bem que esse processo é liderado pelo ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, diante das denúncias que o Glauber faz com muita coragem do orçamento secreto. Por lá a gente tem feito essa denúncia aqui constantemente. O próprio Glauber já fez essa denúncia de maneira exaustiva. Agora, eu queria aproveitar que o senhor começou a tratar das questões que foram levantadas pela defesa. Se eu não estou enganado, foram 3 linhas principais que vocês trouxeram nesse recurso que foi impetrado junto à CCJ, entre eles o princípio da proporcionalidade nessa punição ao deputado pela quebra de decoro. Eu queria que o senhor detalhasse aqui para a gente quais foram esses pontos que a defesa levantou e quais as alegações da peça discutida ontem levadas por vocês, doutor. Bem, Anderson, é uma peça que eu procurei, orientado pelo Glauber, da gente levar todos os aspectos de inconstitucionalidade possíveis, indicados tanto do procedimento do Conselho de Ética, né, atitudes como do presidente do Conselho de Ética, do relator, de outros membros, as ausências, as omissões. Então, com relação às provas, o fato de que o parecer do Conselho de Ética não considerou nenhuma, pode parecer forte, pode parecer uma força de expressão minha, mas, Anderson, o Conselho de Ética não levou em conta nenhuma prova do Glauber. Como é que pode um processo se dizer constitucional, um processo que não levou em conta nenhuma prova que a defesa leva para o processo? Sequer a desconsiderando, entendeu? Dizendo assim, essa prova não serve por conta disso. Não, simplesmente um menosprezo, como se não houvesse tido nenhum tipo de prova testemunhal, documental, vídeos, pedidos de perícia, levamos inquéritos, boletins de ocorrência e uma série de coisas para dentro do processo. Absolutamente nada disso foi sequer mencionado nos 2 pareceres. Bom, com relação ao princípio da proporcionalidade, que foi muito falado ontem,
a defesa, em especial nesse ponto, teve duas abordagens principais. A primeira com relação ao rompimento dos princípios, quer dizer, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, igualdade, quer dizer, tudo isso que demanda desse princípio grandão, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, ele ele orienta toda a nossa vida. Então, eu estava lembrando ontem que o sistema que elege os deputados, por exemplo, ele é conhecido com o nome de sistema proporcional, porque o que o sistema proporcional pede? Que maiorias respeitem as minorias e que haja uma possibilidade de não excessos. É isso. Então, o sistema da proporcionalidade trabalha com uma perspectiva de limites, de não excessos. Então, esse também é um outro princípio, um valor internacional do direito mundial da proibição do excesso. Então, nenhuma sanção, nenhuma pena ou nenhuma medida judicial ou legislativa, ou qualquer medida do Estado pode ser maior do que o que ela precisa ter. Ela tem que ser exatamente na medida dela. Então, pelos fatos, por tudo que aconteceu, pela representação do Partido Novo, não havia, como não há, nenhuma justificativa de que a atuação do Glauber nas comissões, aquela comissão de segurança pública da Câmara dos Deputados, ela é um caso a ser estudado, né, pela sociologia, ciência política, até a psicologia, quer dizer, tem um monte de ciências aí que vão ter produtos ali, porque é um caso à parte, e não é só o Glauber que denuncia isso, ou o PSOL, vários partidos de centro mesmo, não conseguem ter ali naquela comissão uma atuação parlamentar equilibrada, né? Então, mas isso tem a ver com a atuação do parlamentar, entendeu? Isso tem a ver com a imunidade parlamentar. Esse é outro aspecto da defesa, né? Outro ponto que nós defendemos é o princípio da imunidade parlamentar, que vem da soberania popular. Então, para que a soberania popular, o direito de representação esteja completo, é necessária a garantia da imunidade parlamentar material, que é o que garante ao Glauber, por exemplo, fazer, numa manifestação onde ele foi provocado numa comissão, ele possa fazer um discurso um pouco mais duro, ele possa fazer uma manifestação de denúncia, ele possa dizer que determinada pessoa tem que responder pelos crimes que cometeu, sem que ele responda por isso. Então, ele circula, não só Glauber, todos os deputados e legisladores brasileiros e do mundo todo, circulam nesse ambiente de autonomia, de liberdade de falar aquilo, porque é próprio da função, que não é só legislar, é fiscalizar, né? É cuidar do que é do interesse público. Então, você precisa ter liberdade para fazer isso. Bom, esse é outro aspecto. Então, a atuação do Glauber nas comissões, que é uma das acusações que trazem contra ele, foram todas derrubadas, porque as testemunhas que foram ouvidas não confirmaram as teses, na verdade, muito pelo contrário, demonstraram um deputado, o Glauber, disposto a fazer acordos, disposto a conversar, disposto a ter um andamento do trabalho das comissões. E com relação à agressão, né, que o Costenaro foi reiteradamente fazendo a Glauber e que Glauber reage, essa circunstância, o que a gente tem dito, Anderson, desde o início? Não é possível desconsiderar as coisas. Uhum. Não se trata de que uma pessoa entrou na Câmara dos Deputados, encontrou Glauber e Glauber começou a discutir com ele. Não é isso. Esse não é o fato. O fato é um grupo político organizado, profissionalizado na prática do esculacho, na prática do acosso aos políticos, procurava Glauber reiteradas vezes, e não procurava Glauber numa atividade particular da vida dele. Procurava Glauber, isso que é muito sério, procurava Glauber na atividade parlamentar dele. Glauber estava atuando, naquele momento, nas ruas do Rio de Janeiro, numa atividade de deputado federal brasileiro. E o Estado brasileiro, quando nessa perspectiva do Conselho de Ética da CCJ, Anderson,
o que ele faz? Ele deixa em descoberto um mandato parlamentar. Sim. Glauber não estava passeando na rua do Rio de Janeiro, quando o Costenaro e a galera dele atacava Glauber. Ele estava atuando como parlamentar, aquilo era uma extensão, atividade de deputado. Então, essa descontextualização, Anderson, é que é muito séria. E a gente também levou isso na defesa, porque isso tem a ver com a desproporcionalidade. Então, digamos que nós considerássemos só aquele momento do dia 16 de abril do ano passado. Se nós considerarmos só aquele momento, isso está errado, sob o aspecto jurídico, de um processo de sanção. Mas se nós considerarmos só aquele momento, ainda assim há uma desproporção. Porque o Código de Ética prevê uma pena específica para os casos de uma atuação um pouco mais, digamos assim, intensiva nas comissões e no caso de agressões físicas. Prevê uma pena de censura. É isso. E quando a gente fala de sanção, Anderson, e também a gente tem dito isso na defesa, não cabe ampliar, dizer, mas eu acho que nesse caso tem que ter uma pena maior, eu acho que naquele outro tem que ter uma... Por quê? Porque é um valor internacional, é um valor do direito brasileiro, é um valor constitucional de que quando você cuida de sanção, de penalidade, você tem que fazer qualquer interpretação, qualquer aplicação do modo mais restritivo que você puder. Você não pode ampliar as penas. Por exemplo, tem uma pena prevista de censura. Você não pode ampliar ela para cassação. Uhum. Há uma pena prevista, no caso, por exemplo, do furto, do latrocínio, dos crimes de modo geral. Você não pode pegar, o juiz não pode pegar aquela pena máxima e transformar ela num dobro, num triplo daquilo. Isso não existe. Salvo os agravantes, outras circunstâncias e tal, que no caso do Glauber não existem. Né? Então, assim, isso tem a ver com a proporcionalidade. Então, o direito penal, ele atua, e o direito sancionatório, administrativo, ou político, qualquer que seja, ele tem que atuar dentro de uma perspectiva de limitação de atuação, de contenção, de proibição do excesso. Não pode haver excesso e tem que haver uma interpretação restritiva. Um processo eivado de inconstitucionalidade, como o senhor muito bem traz aqui para a gente, e que abre precedentes muito perigosos, acima de tudo, lá na Câmara dos Deputados. A gente tem falado muito a respeito disso. Mas, doutor, eu queria saber agora quais serão os próximos passos da defesa após essa negativa ontem da CCJ. Existe possibilidade de algum tipo de recurso à mesa diretora, enfim, algo que ainda possa ser feito do ponto de vista jurídico para salvar o mandato do deputado Glauber Braga, ou agora a defesa não tem muito o que fazer, isso agora passa fundamentalmente a ser um processo político a ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados? Do ponto de vista jurídico, dentro da Câmara, ainda há algo que possa ser feito? Então, dentro da Câmara, as previsões regimentais estão esgotadas. Uhum. Né? Nós temos uma perspectiva da defesa dentro do Conselho de Ética, que foi feita com as testemunhas e tudo mais, né? Depois agora com um recurso na CCJ, e o próximo passo, de fato, é a apreciação do projeto de resolução, né? Que é interessante isso, né? Esse é um ato legislativo, né? Disso, que é uma resolução decretando, né? Se for procedente, a cassação do mandato do Glauber, ou, como a gente espera, que o plenário, que precisa de 257 votos, pelo menos, para cassá-lo, que esse número, esse quórum, não seja alcançado, esse número de votos não seja alcançado, e que haja um improvimento da representação. Agora, se isso não acontecer, a luta da defesa no plenário é a da comutação da pena para adequá-la aos critérios constitucionais e regimentais da Câmara, de modo que Glauber responda, como eu te falei, se a gente descontextualizar tudo, como se pretende, então, que mesmo descontextualizando, que ele responda pela pena prevista, que é uma censura. Então, essa é a perspectiva de defesa no plenário, né? Agora, regimentalmente é tudo muito limitado. A atuação do advogado é muito limitada,
Você veja, eu não fui intimado de nenhum ato da CCJ, né? A gente tem denunciado isso e, assim, caso entendamos em breve judicializar as questões, e esse é um dos pontos, porque isso tem a ver com as prerrogativas do advogado. Eu não estou ali, como eu disse ontem na defesa do Glauber, eu também sou um partícipe da proteção da constitucionalidade como advogado. É o artigo 133 da Constituição e toda uma legislação, em especial o Estatuto da OAB, que me resguarda o direito de estar defendendo a constitucionalidade, sim, pelos interesses do Glauber. Quer dizer, eu falo em nome do Glauber, mas falo também em nome da legislação brasileira, entendeu? Então, assim, é muito desrespeitoso em face das prerrogativas que o advogado tem. A gente não foi intimado de nada. Eu não soube de uma data de sessão, eu não soube de nada. Para você ter uma ideia, ontem a CCJ não sabia se eu tinha procuração nos autos. Que loucura. Loucura. E mais, a minha falação foi garantida numa conversa ali para a gente tentar manter um nível qualquer de defesa do Glauber. Então, a minha falação foi de improviso em razão... Isso tudo é prejuízo para a defesa, entendeu, Anderson? Quer dizer, eu não haveria possibilidade de eu falar, a gente conseguiu que eu falasse por 5 minutos, eu falei um pouquinho mais do que isso, mas tudo isso vem, eu acho que acumulando nessa percepção que já está bastante evidente de que há um processo de perseguição e, de fato, um atropelo na constitucionalidade, na regimentalidade e tudo mais, para se alcançar o mais rapidamente possível esse objetivo da extrema-direita, né, de uma parte grande da Câmara que quer caçar o mandato do Glauber, entendeu? Eu confesso que eu nem sabia, doutor, que a sua fala ontem não estava nem no script, digamos assim, foi resolvido ali de improviso. O senhor falou ali no Foi um pleito nosso, né, um pleito do Glauber, um pleito meu, de que, como a gente não teve condições de participar da sessão da semana passada, né, que houvesse a possibilidade da gente participar com um pouco mais de qualidade, né, sem prejuízo de que a gente questione isso, porque é um prejuízo grande para a defesa, né, grande. Você chegar lá sem saber se vai falar, quantos minutos você vai falar, e de fato, por sorte, permitiram que a gente falasse, que Glauber pudesse também fazer uma nova manifestação lá, mas para você ver a precariedade como tem sido esse processo todo. Né? Um processo, de fato, precário, né? Precário no sentido constitucional, legal. Né? Então, me perguntam, o senhor é advogado, cadê a sua procuração? Eu falei assim, não é possível um negócio desse. Eu falei para o secretário, falei, não é possível um negócio desse. Meu Deus, como é que pode? Entendeu? Não, o senhor vai precisar de uma nova procuração para atuar aqui. Eu falei, bom, se a gente precisar brigar por isso, eu já abro uma preliminar aqui, uma questão de ordem e tal, porque não é possível, entendeu? Assim, mas me pareceu em algum momento assim, de uma precariedade muito grande. Estamos falando da CCJ, da Câmara dos Deputados. Sem Não é dúvida. Não, qualquer lugar. Né? acima de tudo, um cerceamento ao direito de defesa do deputado Bastante grande. dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que está ali justamente para avaliar e tratar de inconstitucionalidade em todo esse rito. Negócio inacreditável, essa precariedade, esse improviso no qual o processo tem sido tocado, esse atropelo, como o senhor muito bem colocou aqui para a gente. Para fechar, doutor, a gente vai, ao longo dos próximos dias, avaliar o aspecto político, o clima dentro da Câmara dos Deputados em relação à possível cassação ou não do mandato do Glauber. Obviamente que eu não vou pedir para o senhor uma análise política a respeito disso, mas considerando a possibilidade aí de, logo depois do recesso, quando esse processo for a plenário, considerando a hipótese da cassação do mandato ser aprovada, só registrando aqui, é necessário que haja 257 votos, não é a maioria dos parlamentares que estiverem presentes à sessão, não, são necessários, no mínimo, 257 A maioria votos. absoluta, né? Maioria absoluta, ou seja, muitos deputados podem, inclusive, faltar essa sessão para não colocarem ali a sua digital nesse processo. Então, é importante registrar isso, que é necessário que haja maioria absoluta dos parlamentares da Câmara. São 513 deputados, 257 são maioria absoluta. Caso não chegue a 257 votos essa cassação, o mandato do Glauber é preservado. Mas, caso, considerando a hipótese de que haja essa cassação, esse número seja atingido, seja alcançado,
qual deve ser o próximo passo da defesa? Vocês já admitiram que vão, adiantaram, inclusive, vão acessar, vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Que tipo de alegações serão feitas pela defesa, doutor, à Suprema Corte para garantir o mandato do deputado do PSOL, caso a Câmara confirme essa cassação depois do recesso? Veja, Anderson, a gente tem procurado, apesar dos pesares, Glauber e Sama e todo o grupo político, tanto do pessoal como dos que todos que apoiam Glauber, né, digamos assim, os racionais a racionalidade da Câmara, a proporcionalidade da Câmara é, a gente tem tido muito cuidado, você vê, de estar ao Supremo. Nós só fomos ao Supremo em razão da negativa de metade das testemunhas do Glauber. Quer dizer, mais da metade das nossas razões foram jogadas no lixo, sem a gente ter conseguido fazer nenhum tipo de prova. Permita, doutor, inclusive, o relator desse processo ontem, o deputado Alex Manente, disse que o Supremo se debruçou sobre o mérito dessa questão, que não é verdade, né? Isso não é verdade. Na verdade, o mandado de segurança ainda está com o ministro Nunes Marques, que é o relator, e ele só entendeu que não era o caso de conceder uma decisão liminar. E quando o ministro faz isso, ele se reserva a cuidar de detalhes e das circunstâncias mesmo mais aprofundadas do caso, num segundo momento, quando ele vai avaliar o mérito junto com os outros ministros. Então, na turma que compõe o ministro Nunes Marques, cujo presidente é o ministro Edson Fachin, eles vão se reunir para resolver se de fato poderia ter sido dispensada dessa maneira tão grotesca as 4 testemunhas, metade das testemunhas de Glauber. Né? Então, assim, a gente tem tido uma cautela, tem tido um cuidado com relação a isso. Então, ontem, a negativa de exercício de uma competência constitucional pela CCJ, que ela poderia ter feito a correção das inconstitucionalidades. Quando você está diante de uma inconstitucionalidade, o que um juiz, o que um julgador tem que fazer? Ele tem que resolver, porque inconstitucionalidade significa que aquilo não existe. Uhum. É nulo. E nulo não é o seguinte, que a gente pode convalidar isso. Quando você está diante de uma inconstitucionalidade, ela não, é como se ela não existisse. Ela é uma nulidade total. Aquele ato não existe, não pode surtir nenhum efeito para nenhum contexto. Então, quando a CCJ fala assim, eu não vou analisar isso aqui, eu não tenho que verificar isso aqui, quem vai analisar isso é o plenário da Câmara. Mas no plenário da Câmara, nós já estamos num momento crucial, final do processo, sem que a gente tenha tido condições de corrigir uma série de coisas nulas, que não existem no mundo jurídico, ou não deveriam surtir efeitos no mundo jurídico. Isso é o efeito de uma questão inconstitucional. Então, se a CCJ não quis fazer o controle da constitucionalidade, quem pode fazer o controle da constitucionalidade nesse caso é o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, essa é uma perspectiva, né, que a gente ainda não delineou, e eu confesso para você, como a gente saiu bastante tarde ontem lá, nós ainda vamos ter esse balanço das coisas, essa verificação do melhor momento, das circunstâncias todas, né? Glauber, nós vamos ter agora um feriado mais prolongado essa semana, né? Aqui em Brasília, pelo menos, e a gente tem aí esses 60 dias para a gente tomar as melhores medidas aí para correção, né? E também, Glauber anunciou uma caravana nacional em razão da necessidade, né, de preservação da democracia representativa no Brasil, nos modos como a gente tem conhecido, porque, na minha opinião, falando um pouquinho de política, né, isso fragiliza muito as prerrogativas mesmo parlamentares, todo esse sistema político de representação, entendeu? Você joga um balde de água fria e de invalidade para o Código de Ética da Câmara, porque se tem uma regra que está dizendo uma coisa e você pode fazer qualquer outra coisa que você quiser, o que significa? Significa que não tem regra, né, Anderson? Uhum. Se a regra está ali para delinear e conduzir determinados fatos e atos,
Quando você não aplica ela, o que você está dizendo? Que ela não vale nada. Então, abre-se uma série de precedentes para uma série de coisas. E, bom, eu, de minha parte, quero reiterar que a defesa está atenta, estamos trabalhando e, assim, vamos tomar todas as medidas necessárias, tanto no plenário como judicialmente, se for necessário, em, em favor do mandato do Glauber e de que pelo menos tenhamos um processo minimamente dentro dos conformes da constitucionalidade, entendeu? É isso. Eu ia trazer justamente essa informação que o senhor antecipou aqui para a gente. Glauber vai percorrer os 26 estados do país ao longo dos próximos 2 meses na denúncia desse processo de perseguição que ele sofre lá na Câmara dos Deputados. Se eu não estou enganado, essa caravana começa no próximo dia 8 por Minas Gerais, depois vai para o Espírito Santo, enfim, aí ele segue pelo país inteiro nessa caravana de denúncia, processo assodado, perseguição muito clara, a tentativa que há de se caçar o mandato do Glauber Braga por conta da postura combativa que ele tem em defesa do povo brasileiro, na denúncia que ele faz dos malfeitos cometidos pelos parlamentares e, nesse momento, acima de tudo, essa denúncia que ele faz do orçamento secreto liderado pelo senhor Arthur Lira. Seguimos aqui, doutor. Certamente a gente vai voltar a conversar aqui no programa com o senhor a respeito disso. Eu espero que a gente volte a conversar com boas notícias, com, acima de tudo, uma decisão lá da Câmara dos Deputados, do plenário, de manutenção do mandato do Glauber, de rejeição dessa iniciativa, dessa decisão vinda lá do Conselho de Ética, desse projeto vindo do Conselho de Ética que pede a cassação do mandato do Glauber. Doutor Maimone, por hora eu quero agradecer muito a sua presença, mais uma vez parabenizar pelo trabalho que o senhor tem feito ao longo desses últimos tempos em defesa do mandato combativo do Glauber, da democracia, acima de tudo. É muito importante o trabalho que vocês da defesa fazem nesse processo e voltamos a conversar em breve aqui no nosso programa. Obrigado e parabéns mais uma vez, doutor. Anderson, obrigado a você, a todos que nos assistem, nos ouvem. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês, tá bem? Estamos juntos aí. É isso. Um grande abraço, doutor. Até a Um próxima. abraço. Conversamos aqui com André Maimone. André Maimone, que é advogado, representa o deputado, o mandato do deputado Glauber Braga lá na Câmara dos Deputados, que é vítima dessa perseguição por parte dos parlamentares, enfim. Importante papo que ele trouxe aqui para a gente, uma série de questões relativas a esse processo. Vamos continuar acompanhando isso muito de perto e defendendo o mandato popular do Glauber Braga. Acima de tudo, hashtag GlauberFica. Mandem aí as suas mensagens, a sua hashtag GlauberFica para a gente subir essa live e, acima de tudo, fazer a defesa do mandato do deputado do PSOL.